só lembrar, né? Você não muda o outro. Não. Você não tem o poder de mudar o outro e o outro não tem poder de te mudar. Também Se não. você muda pelo outro, olha a frase como é feita. Sim. Você que mudou pelo outro. Não foi Sim. o outro que te mudou. É. Da mesma forma que você não pode mudar o outro. Então, ao fazer essa lista, como a Marlena bem disse, pense em ações que você pode tomar. Não é que o seu marido, que o seu chefe, que o seu filho, mas ações proativas. Faz a tua lista de amigos. Nas minhas mentorias, faz a tua lista de amigos, a tua relação, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, não é? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Convivemos com muito mais pessoas, mas tem que prestar atenção nas 5 com as quais nós mais convivemos. Quer treinar? Anda com quem treina. Não é isso? Não é tão simples quanto isso. Quer fazer dieta? Anda com quem faz dieta. Quer ler um livro? Anda com quem lê um livro. Vocês vão poder comentar sobre o que vocês estão a ler. Né? Então, assim, muito importante essa questão das pessoas que estão ali no nosso círculo de influência, das pessoas que estão no nosso dia a dia. Olá a todos, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva da área de recursos humanos e meu foco é trabalhar no desenvolvimento das pessoas, com foco, mais uma vez, em jovens e adolescentes, trabalhando todo o processo de desenvolvimento de carreira, preparação para o mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal e também profissional. E sou a vossa host aqui neste podcast. Olá, eu sou Daiane Loureiro. Também sou executiva de recursos humanos e meu foco é desenvolvimento de liderança. Né? Pessoas que já estão em posição de liderança e que precisam, mesmo assim, desenvolver melhor a capacidade de gerirem a si próprias para melhor gerirem outras pessoas. E também sou host deste podcast. E nós estamos aqui na biblioteca do Espaço Futurando, que é um espaço da Helpo, numa parceria que nós aqui temos para usarmos deste lindo espaço que está aberto ao público. Se tu quiseres, vem também visitar aqui esta biblioteca que funciona de segunda a sexta. Podes sempre vir usar aqui os livros que têm disponíveis. E este é, então, o episódio de número 2 do nosso podcast, em que a gente está falando sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nesse episódio de número 2, nós vamos falar de 3 hábitos. Entretanto, se você não assistiu o episódio anterior, em que nós falamos dos 3 primeiros hábitos, convidamos você a recuar, assista aquele episódio primeiro, para conseguir perceber bem o que vamos falar aqui. Ok? Então, os hábitos de hoje. Quais são os 3 hábitos que vamos aqui estar a abordar? O hábito pense, ganha, ganha. O hábito procure primeiro compreender e depois ser compreendido. E o hábito 6, que é crie sinergia. Exatamente, né? Vamos começar aqui então, direto ao ponto. Vamos falar sobre ganha-ganha. Olha, só esta expressão ganha-ganha para algumas pessoas parece utópico. As pessoas podem olhar para isso e pensar como assim? Sempre que um ganha, o outro perde. Não necessariamente. E é isso que o autor traz aqui neste livro. Neste livro e especificamente neste capítulo, né? Se nós estamos a falar aqui de hábitos que são hábitos eficazes, são hábitos que nos transformam para termos aqui uma melhor performance, para fazermos nosso processo de desenvolvimento pessoal, profissional, para sermos melhores pessoas, para estarem alinhados com os nossos valores, nossa missão, nossos princípios, por que não procurarmos ter relações interpessoais que criam vantagem para nós o tempo todo? Mas para criarem vantagem para nós o tempo todo, também vão ter que estar a criar vantagem para outra pessoa. Então, a essência do ganha-ganha é mesmo, pode ter uma terceira alternativa. Não existe só esta coisa do ou eu ganho ou ele ganha. Pode ter uma terceira alternativa. Então, as pessoas, em qualquer relação, estão a gerir um projeto, estão a discutir uma ideia, decidem fazer alguma coisa no final de semana, um casal, colegas que querem implementar alguma coisa juntos. O autor traz aqui este convite para nós fazermos essa reflexão sobre como é que podemos ganhar os dois e ainda assim a coisa dá certo. É isso. Bom, o nome diz por si, né? Ganha-ganha, obviamente, é quando há 2 lados e os 2 ganham, né? Mas se ainda assim o conceito tá difícil de perceber, a gente pode aqui, de repente, mostrar algumas outras relações que existem que não são ganha-ganha, né? Para clarificar. Então, existe a relação ganha, perde, perde, ganha, né? Ou seja, sempre tem um lado que ganha e outro lado que perde. Existe a relação perde, perde. No final das contas, ninguém dá o braço a torcer, todo mundo sai a perder. E existe ainda a relação ganha, ganha ou nada feito. Que também
normalmente os dois saem a perder. Sim. Né? E isso é muito interessante. Eu posso começar aqui já fazendo links com outras coisas que a gente tem lido, estudado. Eu tô estudando, acho que até comentei com você por alto, eu tô estudando um pouco a questão dos 12 arquétipos. Sim. Né? Os arquétipos vêm da psicologia junguiana. Eu sou formada em psicologia, embora não atue na prática. Então, eu tô tentando relembrar um pouco alguns conceitos, né? E a verdade é que todos nós sempre temos um arquétipo principal. Ou seja, um estilo de vida, um estilo de pensamento, um modo de ser que, pronto, predomina mais do que outros. Sim. E o que eu vejo a relação dos arquétipos com isso aqui? Um arquétipo que é muito valorizado, que as pessoas admiram e querem ser e querem desenvolver, é um arquétipo que chama arquétipo do herói. Que é aquela pessoa que batalhou na vida, teve dificuldade e tal, mas superou, mas tem agora... Tem uma história pra contar. Tem uma história de superação pra contar. E agora ocupa uma posição de destaque, porque superou todos os desafios e agora tá nessa posição de destaque que ensina, né? E que tem poder sobre os outros de alguma forma. E porque as pessoas... Existem outros 11 tipos de arquétipos, né? Mas o que mais as pessoas valorizam é esse, porque tem essa questão do poder, do destaque. E normalmente as pessoas que não têm automaticamente esse arquétipo de herói, mas que vislumbram ele, pensam sempre nesse ganha-perde. Não consegue pensar, ele pensa que eu, pra ser o herói, pra eu conseguir vencer, pra eu crescer e me destacar, pra eu virar um líder numa organização, eu falo, os outros obedecem. Eu falo, os outros só vão executar, né? Não consegue pensar nessa relação que os dois podem ganhar, independente de hierarquia, independente de história, independente de backgrounds que tem, né? Então, acho que é uma ligação também interessante pra gente fazer. É bem interessante. Eu quero trazer aqui uma outra ligação, que é esta questão da personalidade. Né? Eu gosto muito de trabalhar essa questão da personalidade, primeiro para eu me conhecer a mim mesma, esta questão do autoconhecimento, como é que eu sou, não é? Em que eu sou de facto boa, o que eu preciso melhorar, quais é que são as minhas áreas, não é? Para desenvolver, mas mais do que isso, eu gosto sempre de perceber, quando eu estou inserida nas outras equipes, como é que os outros são. Então, eu quero trazer aqui esta questão para nós falarmos deste hábito do ganha-ganha ligado à questão da personalidade. E trazer aqui até um exemplo. Porque o autor, quando traz aqui este hábito, ele traz muito numa perspectiva de conseguirmos influenciar as outras pessoas e termos relações interpessoais bem saudáveis, bem sucedidas, em que as pessoas de facto conseguem se comunicar e se dar bem. Então, onde é que entra aqui a questão da personalidade? Eu vou dar aqui um exemplo do DISC Test. Né? É um teste de personalidade que existe, mais uma vez convido a quem não conhece a fazer uma rápida pesquisa pela internet, a conseguir perceber de que é que se trata. São 4 perfis de personalidade diferentes, nós geralmente temos em grandes equipes todos os perfis, em equipes menores pode não ser, mas em grandes equipes temos todos os perfis, e quando nós pensamos na comunicação e na forma de interação com alguém que tem um perfil diferente, nós devemos sempre nos questionar se nós estamos a nos comunicar da melhor forma. Vou aqui dar um exemplo, uma pessoa com um perfil mais dominante, que é o D do DISC, são as pessoas que geralmente não ficam a perder muito tempo a conversar e a querer saber como está, como vai acordou, direto ao ponto. E como estão os teus filhos. Vai direto ao ponto. Então, no local de trabalho, se tu já sabes como é que as pessoas são, que perfil essas pessoas têm, tu consegues com maior facilidade desenvolver essas relações ganha-ganha. Tu chegas lá e tu cumprimentas. Bom dia, colega. Conseguiste ver aquele meu e-mail? Ponto final. Pronto. Enquanto o I, que é o influenciador, não é? Geralmente até mais extrovertido, tem mais paciência para... paciência e até gosto por conversas mais longas. E tu pode chegar, bom dia, colega, como estás? Oh, gostei de ver. Ou estás bem disposto? Então, como é que está a tua filha? Como é que ela se chama mesmo? Olha, aquela pessoa, porque tem uma personalidade diferente, tu já consegues puxar ali uma conversa mais longa. Então, o que acontece? Por que entra aí o ganha-ganha? Porque nós sempre devemos nos comunicar da forma melhor para aquela pessoa nos conseguir ouvir. Não como nós gostamos de nos comunicar, mas como o outro gosta, como o outro vai ouvir, como o outro vai nos dar atenção. Até porque a comunicação... Só isso, nós já ganhamos. É isso. A comunicação não é sobre eu fazer o meu ponto, mas é... Você entendeu o que eu quero dizer. Então eu tenho que falar do jeito... Exatamente. Só se você não entender, eu não me comuniquei bem. Então, o ganha-ganha, trazendo aqui um exemplo muito simples da personalidade, é isso. Ou seja, eu conheço a outra pessoa, eu consigo me comunicar bem, com muita facilidade nós conseguimos ter essas interações que arranjamos
para ambos sairmos a ganhar naquilo que nós vamos sempre tratar. Muito bom. Curiosidade, qual é o teu perfil no Diz? E eu também. Eu sou I ao quadrado, mas com o tempo desenvolvendo hábitos e tudo, eu tô desenvolvendo o D. A última vez que eu fiz, o meu I já desceu um pouco, o D aumentou. O D aumentou um pouco. Mas eu sou I com lasers. E tá tudo bem, até porque para a profissão que nós exercemos, tem vantagem. Sim. Tem características do I que fazem muito sentido. É verdade. Para a posição que nós exercemos. Muito bom. Então, olhando aqui alguns trechos do livro, né? Tentei destacar aqui alguns trechos exatamente sobre definição desse hábito, exemplos claros. O autor diz o seguinte: pensar numa estratégia ganha-ganha é de longe a melhor opção em qualquer tipo de acordo ou compromisso com mais partes envolvidas. Apague a ideia de que existe um jogo de soma zero e que para cada vencedor deve haver um perdedor. Não existe isso. Na relação ganha-ganha, e a Marlena, como bem falou aqui, essa relação ganha-ganha não é apenas no ambiente profissional. A gente fala do ambiente profissional porque é o nosso approach, nossa missão, mas isso funciona na família, isso funciona na igreja, na sua comunidade, as pessoas com quem você se relaciona, né? E aí eu acho interessante, o autor um pouco depois, ele fala mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Isso. Né? E eu procurei, né, como eu estudo essa questão de coach e tudo, né, atuo como coach, eu fui procurar um artigo da Associação de Coaches da Iberoamérica, em que falam sobre abundância, fazer da abundância um estilo de vida. E, de novo, vou aqui linkar coisas que estou estudando com esse livro, né? Então, o que é concentrar-se na abundância, né? Significa você estar envolvido em atividades que aumentem a riqueza de todos os que você encontra. E aqui eu acho que é importante a gente fazer uma pausa. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas querem toda hora acumular para si. E não falo só de riqueza material. Elas querem acumular para si os louros, as vantagens, os elogios, né? Quando a gente fala no ambiente de trabalho, líderes, muitas vezes quando a coisa vai bem, o líder fala, eu que fiz. Quando vai mal, mas a minha equipe não é boa. Exatamente. Né? Então, na verdade, isso tudo é para mostrar que essa relação, essa mentalidade ganha-ganha, em todas as relações que a gente tem, né? E que é você pensar que você está aqui, a gente falou disso no último episódio, você está nesse mundo por um motivo, que é muito mais do que acordar, trabalhar, pagar contas, né? E com todas as pessoas com quem você interage, se você tiver em mente que essa relação tem que ser ganha-ganha, significa que você, de alguma forma, você vai também plantar e colher coisas positivas, riqueza, abundância, não só para si, mas para o outro também. Que é um propósito bonito para qualquer ser humano. Exatamente. Né? Essa tua reflexão traz-me aqui algo que hoje é muito falado, que é a questão da prosperidade, né? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter uma vida próspera, mas o que é essa prosperidade, não é? E puxando aqui um pouco naquilo que estavas aqui a falar, prosperidade, na definição que eu conheço e que eu aplico para a minha vida e que também levo para as mentorias de carreira que eu tenho feito, desenvolvimento pessoal, está muito ligada à lei dos 4 dinheiros, né? Quando eu tenho condição para poder suprir as minhas necessidades, quando eu tenho condição para poder esbanjar, não necessariamente, mas poder custear os meus sonhos, melhor do que esbanjar, até custear os meus próprios sonhos, quando eu tenho também condições de poder investir no meu futuro, não é? E depois vem aí a deixa, quando eu tenho condições de poder impactar na vida das outras pessoas. Então essa questão da abundância, ou seja, não é só para mim, é para mim e para os outros. E aí onde vem essa questão do ganha-ganha. Eu quero trazer aqui alguns exemplos que acontecem também no local de trabalho, né? O que acontece no local de trabalho? Geralmente quando as pessoas têm uma ideia, e as pessoas pensam assim, eu não vou contar a minha ideia para ninguém, senão o outro vai roubar a minha ideia. Acontece muito, né? Aí não vou contar a minha ideia, eu vou contar metade, não vou dar todos os detalhes, tudo, né? A pessoa vai roubar a minha ideia, vai dizer que a ideia foi dele. O que é que este livro traz? Nós já testamos e funciona. Fala. A outra pessoa pode complementar. Nós não precisamos pensar tudo sozinhos, de pensar que vai dar certo sozinhos. Estamos aqui nós duas. Eu estava pensando nisso, né? Esse podcast é um exemplo. Esse podcast é um exemplo. Esse podcast foi pensado pela Daiane, quem pensou na ideia, e poderia ter decidido fazer sozinha. Mas ela trouxe para mim a ideia e juntas conseguimos desenhar uma coisa que é a nossa cara. E eu também trouxe coisas para complementar, para acrescentar, não é? Então é isso, ou seja, transportando isso
para o local de trabalho. Por vezes, tu ficas com uma ideia, tu ficas com algo que tu queres fazer um projeto, queres fazer sozinho, não queres pedir ajuda de ninguém, simplesmente porque queres ser o herói. Queres que no final do dia, seja eu que fiz esse trabalho bem feito. Simplesmente colabore. Exatamente. Simplesmente colabore. O autor aqui até diz 1 mais 1 igual a 3. Ele diz 1 mais 1 igual a 3. Isso para trazer a ideia de que sempre que nós temos esta questão de juntar forças, unir forças e conseguirmos sair todos a ganhar, sem dúvidas nós conseguimos fazer coisas melhores. E fazendo aqui o link até com outros capítulos, né, que falamos no episódio anterior, tudo começa por ter muito claro qual é a tua missão de vida, o teu propósito de vida, né? Então, ao ter isso, você sabe para que você está aqui. Então, você pode depois desenvolver parcerias de trabalho ou pessoais com pessoas que têm um propósito parecido com o teu, ou pessoas que venham a complementar o seu, e o resultado sai muito melhor, né? Tem alguns pontos aqui também que se calhar a gente pode mencionar, que é que tipo de treinamento interno na nossa cabeça, treinamento modelo mental a gente pode fazer para tentar desenvolver esse pensamento de abundância, né? Sim. Porque como fazer a diferença no mundo de tanta indiferença, né? O automático é a gente pensar só na gente, o que é que eu ganho, o que é que eu levo, mas como tentar virar a chave, né? Então, primeiro, esteja atento ao que você tem em vez de focar no que você não tem, né? Porque senão a competição já começa aí. Ah, ela tem esse colar tão bonito, eu não tenho. Exatamente. Mas eu tenho um outro colar também bonito e a gente pode trocar os nossos colares, né? Então, pensar o que você tem, né? O que você tem que tá aí conforme a tua missão, conforme o teu propósito de vida, né? Certifique-se, aqui é um ponto interessante que o autor fala, certifique-se de que seu círculo de influência esteja preenchido com outras pessoas que têm uma mentalidade de abundância. Então, cerque-se de pessoas que vão te acrescentar, né? Tenha mentores de vida, mentores de carreira, pessoas que vão te questionar para você crescer, para você subir na vida, e não simplesmente aqueles amigos que desperdiçam o teu tempo. Temos alguns amigos, todos nós temos amigos, negócios da parte que brincam, né? Tem um amigo do chilling? Tem. Você vai usar aquele amigo, ter essa amizade para o chilling. Tem amigos que é o momento para você abrir o teu coração, falar de um desafio que você está tendo no casamento? Tem amigos para isso. Tem amigos que você vai fazer parceria de trabalho? Tem outros amigos para isso. Então, saiba filtrar bem. Faz a tua lista de amigos. Nas minhas mentorias, faz a tua lista de amigos, a tua relação, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, não é? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Convivemos com muito mais pessoas, mas tem que prestar atenção nas 5 com as quais nós mais convivemos. Então, faz a lista dos teus amigos e depois coloca os teus amigos em gavetinhas. Exatamente. Né? Quais é que são aqueles amigos de infância que sim, 2 vezes por ano vamos nos encontrar, vamos fazer um churrasco, vamos tomar cerveja, vamos comer uma picanha e vai estar tudo bem. Pois quais é que são aqueles amigos que eu devo me encontrar diariamente? Porque com eles nós não falamos sobre pessoas, falamos sobre crescimento. Exatamente. Com eles não falamos sobre a vida do outro, sobre a guerra, sobre o que ocorreu mal, sobre as epidemias e pandemias, não. Com eles nós falamos sobre negócios, falamos sobre crescimento, falamos sobre parcerias, falamos sobre construção de hábitos. Quer treinar? Anda com quem treina. Não é isso. É tão simples quanto isso. Quer fazer dieta? Anda com quem faz dieta. Quer ler um livro? Anda com quem lê um livro. Vocês vão poder comentar sobre o que vocês estão a ler. Né? Então, assim, muito importante essa questão das pessoas que estão ali no nosso círculo de influência, das pessoas que estão no nosso dia a dia. E acho que você falou é muito importante, porque não queremos dizer aqui que é para rejeitarmos alguns amigos, né? Não é isso. Mas é de fato com quem você passa mais tempo. Sim. E o que você apreende dessas relações, né? Essas gavetinhas de amigos. Gostei desse conceito, vou adotar. Há gavetinhas de amigos e tudo bem, né? Sim. Não há melhores e piores amigos, todos são amigos. Mas alguns acrescentam algumas coisas, outros acrescentam outras coisas. E no processo de desenvolvimento, há amizades que vão ficar para trás. Vamos cortar amizades? Não, mas vamos nos falar menos. Está tudo bem. E está tudo bem, exatamente. Você vai ficar para trás porque há pessoas que não vão acompanhar o nosso ritmo. Não vão acompanhar o nosso ritmo. Está tudo bem. E nem entendem. E nem entendem. Nem entendem porque é a questão do mindset. Exatamente. É a questão do mindset. Nós falamos muito no nosso primeiro episódio sobre a questão da mentalidade. Essa questão do mindset é muito importante, não é? Eu vou contar aqui um episódio muito rápido. Neste momento que nós
remete a uma doença aqui em Maputo, que é a questão da conjuntivite. Então, alguém próximo esteve ali com um conjunto de pessoas e todo mundo foi lá, abraçou, não sei o quê, e depois 2 pessoas ainda disseram, mas esta doença, esta conjuntivite que todo mundo aqui agora tem, eu também tenho, eu também já tive. E a pessoa que era próxima de mim já ficou assim em pânico, né? Então, quando a pessoa me contou, eu disse, obviamente, vais ter que prestar atenção, cuidado, ver se não vai desenvolver a doença, mas relaxa. Aquelas pessoas não fizeram por mal, é mentalidade. Você vê a doença e o contato com o próximo de uma forma, e aquela pessoa não vê da mesma forma, não te fez para te prejudicar, né? Então, assim, às vezes é uma questão até para nós termos essa vida mais leve, simplesmente percebermos que está tudo bem, aquela pessoa só não percebe e não vê as coisas com as mesmas lentes, o mesmo prisma que você tem. Exatamente. E eu estava aqui pensando, né, quando a gente falou que as pessoas não entendem às vezes, eu tenho pessoas muito próximas de mim, alguns familiares inclusive, que não entendem porque eu corro tanto, né? Eu costumo mostrar um pouco da minha rotina nas redes sociais para mostrar a vida real de uma pessoa que, pronto, tem um cargo de destaque, as pessoas têm medo, aquela ali é diretora, então eu quero mostrar que, sou diretora em alguns momentos, mas sou uma pessoa real, né? E alguns familiares e amigos questionam, mas por quê? Porque você já é bem-sucedida, por que você está estudando? Por que você agora está em um novo projeto? Por que você trabalha vendendo isso, aquilo, outro? E às vezes eu nem consigo explicar porque o mindset é diferente. As pessoas às vezes não conseguem de fato acompanhar o ritmo de como tá aqui dentro, né? É isso. Mas acho que sobre este hábito já está. Podemos ver aqui alguns desafios para as pessoas poderem aplicar algumas coisas na prática. Não sei, queria dizer mais alguma coisa específica? Alguma nota? Acho que pode seguir para os desafios para a gente ir para o próximo hábito. Ok, tudo bem. Eu vou deixar aqui só um, que é que de todos que ele cita aqui no livro, ele cita 6, não sei se a Daiane vai querer deixar mais, mas eu quero deixar este que é prático e mesmo para aplicar. Identifique no seu círculo de convivência uma pessoa com a qual você quer melhorar a tua relação para ir para o próximo nível e passar a ter uma relação ganha-ganha. Teu irmão, teu esposo, teu pai, teu colega de trabalho, o teu chefe. Depois, o que tu tens que fazer é uma lista de mudanças de comportamento, começando centrado no eu. Quem assistiu o nosso primeiro episódio já viu que nós falamos que a mudança começa por dentro. Então, muitas vezes nós podemos dizer, mas o meu marido não tem paciência. Mas o meu filho faz muita bagunça. Mas o meu chefe nunca me abre a porta. Esquece o outro, concentra-se no que tu podes mudar. Então, quando pensas nessa relação ganha-ganha, que tu queres evoluir, porque hoje pode estar perde-perde, hoje pode estar perde-ganha, queres evoluir para o ganha-ganha, faz a lista de mudanças comportamentais que estão sobre tua responsabilidade e que só tu és capaz de fazer. E só lembrar, né? Você não muda o outro. Não. Você não tem o poder de mudar o outro e o outro não tem poder de te mudar. Também Se não. você muda pelo outro, olha a frase como é feita. Sim. Você que mudou pelo outro. Não foi o outro que te mudou. Da mesma forma que você não pode mudar o outro. Então, ao fazer essa lista, como a Marlena bem disse, pense em ações que você pode tomar. Não é que o seu marido, que o seu chefe, que o seu filho, mas ações proativas, né? Exatamente. Que partem de você mesmo. Vamos para o próximo hábito? Vamos. Então, o hábito 5. Gosto muito desse hábito. Que é o hábito procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Difícil. É um exercício que precisa ser feito constantemente. Diariamente. E aqui usando uma frase que eu gosto muito, uma palavra, na verdade, que é intencionalmente. Intencionalmente, não com a intenção de manipular, mas com a intenção real, olha, eu vou procurar perceber essa pessoa. De ouvir. Porque a gente ouve pra responder. Sim. A gente ouve pensando, você tá falando, eu tô pensando qual é a próxima coisa que eu vou falar. Exatamente. Não ouvindo de fato o que você tá dizendo. Eu vou começar por trazer aqui, neste hábito em particular, um exemplo que o autor traz aqui neste livro, que é: uma pessoa estava com problemas de vista e decidiu ir então para o médico, não é? E foi lá até foi com um oculista, que ele deixa aqui esta deixa, para poder explicar o que estava a sentir. A pessoa falou, o outro, a princípio, ouviu, mas na primeira oportunidade tirou os próprios óculos e disse: usa estes aqui, são meus.
eu já uso há 10 anos, já me resolveram vários problemas, então pronto, toma, podes levar este. O que a pessoa diz? Ah, não, mas eu vou até experimentar. Experimentou, mas está embaciado. Então eu não vou conseguir usar esses. E o que o oculista disse? Você está a ser ingrato. Porque eu estou a trazer-te rapidamente uma solução e você está a ser ingrato. Eu estou a dar-te os meus óculos, eu podia levar outros em casa, você está a ser ingrato. Não é? Não, tenta mais um pouco. Então assim, é isso que acontece nas relações no dia a dia. Nós, muitas vezes, corremos para dar conselhos e para trazer soluções sem ter feito o diagnóstico. Então, a palavra de ordem deste capítulo é o diagnóstico. Exatamente. Eu tenho de diagnosticar, eu tenho de ouvir com empatia e eu tenho de despir das minhas lentes, que é a minha percepção sobre o mundo, para procurar perceber como é que o outro vê o mundo, porque isso também muda tudo. E eu estava aqui a pensar, né, essa última viagem que eu fiz a Nampula, eu estava participando de uma formação, uma especialização em coaching, né, para poder mudar um pouco a minha abordagem nos processos de coaching. E nos exercícios que a gente fazia lá, era muito assim, dinâmicas de grupo, né, em que, ok, troque com seu par o assunto X, né, troque, enfim, pensamentos, insights sobre o assunto X, só que vocês têm 10 minutos. Nos 5 primeiros minutos, Marlena vai falar, a Daiane vai só ouvir. E depois muda. Mas atenção, quando o teu papel é ouvir, é só ouvir. Sim. E as pessoas simplesmente não conseguem. Não conseguem 5 parar e só já ouvir. Por cima, não é? Parece sempre uma eternidade. Porque tá falando e quer dizer, não, mas é verdade, não, mas só um ponto, é só porque eu quero complementar. E não conseguem parar e simplesmente ouvir as pessoas, né? E nós duas fazemos coachings e mentorias. A habilidade principal de um mentor é saber ouvir. É ouvir. Às vezes a gente nem tá ali para dar a resposta pro nosso mentorado. Nem sempre vamos saber resolver. Porque nem sabemos. E muitas vezes a resposta vem dele. Ele só precisava que alguém lhe ouvisse. A pessoa ouve, pode dar alguns insights. Fazer perguntas. Fazer perguntas poderosas, que são as perguntas que ajudam a pessoa a fazer o caminho, mas muitas vezes a solução vem mesmo daquela pessoa e nem vem de nós. E isso também me faz pensar os desafios, sobretudo de liderança, porque a pressão para entregar rápido, né, de desenvolver um projeto e tudo mais, às vezes a gente pula essa etapa que é tão importante para o desenvolvimento das equipes, que é ouvir as dificuldades que eles têm, as sugestões que eles têm, porque às vezes a solução está na equipe. E como líder a gente está batendo cabeça, sobrecarregado, procurando solução, que bastava 5 minutos de conversa com a nossa equipe e a solução viria dali. Fazer perguntas para eles, mas não, a gente reúne a equipe, olha, tá acontecendo isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, pronto, vai embora, e faz. E a gente não coloca em prática isso que parece tão clichê. Muitos desses hábitos que a gente tá conversando aqui parecem clichês, parecem básicos, mas no dia a dia a gente não usa, a gente não aplica, porque a gente tá muito preocupado em correr, em acumular, em ser o último a dizer, e a ser aquele que parece que é o que sabe de tudo, tem todas as respostas, né? E não coloca em prática coisas tão básicas. Ainda sobre esse hábito, uma coisa importante que a tua também traz aqui, que é o que nós já aprendemos de facto. Vamos pensar na nossa trajetória de vida. Nós já aprendemos a falar. É um processo que intencionalmente quem cuida da criança até ajuda. Eu me recordo que quando eu queria muito que meu filho, o primeiro, chamasse-me por mãe, eu pedi para todos em casa chamarem-me por mãe. Olha, ninguém chama por Marlene, ninguém chama de nenhum outro nome. Não, eu quero mãe, que é para ele saber aprender. Que eu sou a mãe, aprender. Porque intencionalmente nós fazemos esse exercício. Ensinar a criança a falar. Porque a criança vai para a escola. Alguém ensina a criança a escrever. Alguém ensina a criança a ler. Quem é que ensinou a ouvir? Ninguém. Absolutamente. Então, por isso é que é tão difícil ouvir. Por isso é que eu digo que essa questão da escuta, a escuta empática, ela deve ser intencional. Ela deve ser intencional. Pois outra coisa também que é importante neste processo de escuta é, se for no local de trabalho e alguém te delega alguma coisa, ouve. Muitas vezes alguém vai delegar, nós estamos a pensar como é que vamos executar a tarefa, nós estamos a pensar nas dificuldades para fazer a tarefa, já queremos reclamar, já queremos dizer que não temos tempo, escuta. E depois tem uma questão importante deste processo que é parafrasear, que eu ensino muito às pessoas que é, ouviu, certifique-se de que ouviu, não é? Então, ouviu, certifique-se, você vai parafrasear,
que é repetir, mesmo que não nas mesmas palavras, vai repetir nas suas. Qual é que foi o teu entendimento sobre aquilo que aquela pessoa trouxe? Então, parafrasear é uma ferramenta bem poderosa nesse processo de comunicação e de ouvir para compreender, não é? E eu acho que é interessante a gente fazer também uma abordagem aqui dos nossos propósitos de vida. Sim. Porque eu vejo que, de repente, quem está começando a carreira, esse hábito não seja tão desafiador, porque a pessoa em si ela já vem com inseguranças. Sim. E ela automaticamente ouve mais, ela não quer falar muito, né? Não quer, enfim, tem medo de falar e falar errado. Sim. Agora, quando eu penso em pessoas já em posições de liderança, esse talvez seja o hábito mais difícil, ou que eles menos implementam. Sim. Por conta dessa mentalidade de que a última palavra é do líder. Sim. Né? E porque ele já tem toda uma carreira, uma experiência, então ele sabe mais do que os outros. Exatamente. Então, poucos líderes param para realmente ouvir as suas equipes. Sim. Né? E eu posso dar exemplos práticos de momentos em que eu cometi erros, porque nós cometemos erros todos os dias. Nessas correrias, né, eu chamei alguém da minha equipe, recentemente, na posição atual que eu tenho. Chamei alguém da equipe e falei, olha, estamos com esse problema aqui, pensei o seguinte, vamos fazer assim, assim, assado. Já fui dando a solução. Sim. Mas graças a Deus era uma pessoa que também tem muita maturidade pra me questionar, me criticar. E falou, mas por que a gente não faz assim, assim, assim? Me deu uma outra solução e eu parei e falei, olha, verdade. Não sei porque que em vez de eu te dar a minha, perdi tempo, não perguntei pra você como é que você resolveria. E foi muito mais prático, muito mais rápido. E a pessoa se sentiu empoderada porque viu a solução dela sendo implementada no ambiente de trabalho. Sim. Né? Então é algo que não é tão fácil, mas que a gente precisa fazer mais. E mais do que essa pessoa ter esta maturidade para te questionar, isso diz muito sobre a tua liderança. Porque se essa pessoa te questiona, tu és uma líder que abre espaço para exercer a liderança como deve ser. Influenciando as pessoas, mas não oprimindo as pessoas e não apagando as pessoas. Eu costumo sempre dizer, se você foi contratado para pensar. Se fosse para eu pensar sozinho, eu ficava sem equipe. Não é? Então nós temos que abrir esse espaço, de facto, e exercer a liderança tendo a escuta ativa nas pessoas e dando espaço para as pessoas poderem falar. De facto, é um desafio maior para quem já é sênior, porque é uma pessoa que já está ali naquela posição do eu já sei como é que isto funciona. Entra na vaidade, eu já no faço ego. isso há 10 anos. Entra na vaidade, entra no ego e perde a oportunidade de ouvir as pessoas, porque isso depois, sem dúvidas, traz ali resultados bons. Bom, acho que deste hábito também eu não tenho mais nada a acrescentar. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que a nível do que nós queríamos aqui trazer, já trouxemos o essencial e acho que as pessoas também já tiraram daqui insights bons, até para fazerem reflexões individuais sobre os seus momentos de escutar o outro. Como é que eu escuto o outro, não é? Há pessoas que não conseguem, assim, nem deixam tu terminar já a frase e já querem interferir. Eu acho que isso vai ser também importante para as pessoas de casa poderem refletir. E lembrar também que um hábito complementa o outro, não é? Então a gente está falando deste hábito, mas muitas vezes a gente mencionou hábitos do episódio anterior e os hábitos vão se complementando. Então é muito importante você também fazer essa análise toda e entender dos 7 hábitos, quais são aqueles que você tem mais desenvolvido, os que não tem, como desenvolver, né? Aquela questão do efeito borboleta, né? Ok, eu não tenho o hábito 6 ainda, mas eu tenho o 4 muito bem desenvolvido. Como é que o meu hábito 4 pode me empurrar para eu conseguir desenvolver o 6? E por aí vai. Então é uma reflexão que aí você tem que fazer sozinho em casa. Exatamente. Né? E o principal desafio eu acho que é este também, não é? Ou seja, o desafio da escuta empática intencional. Não é? Isso. Então pronto, vamos aqui para o próximo? Vamos ao hábito 6? Vamos. O hábito 6 é o crie sinergia. Sim. Né? Mas está muito relacionado com o que nós já estávamos aqui a falar. Se vocês perceberem, criar sinergia por si já tem a ver com essa questão da cooperação, do ganha-ganha, do ouvir primeiro para depois poder ser compreendido. Tem uma relação muito grande, por isso é que mesmo nós já tínhamos até falado que queríamos fazer estes 3 hábitos juntos para que vocês percebessem que é uma sequência e são comportamentos que estão ali muito relacionados não só com o que nós fazemos, com o que nós pensamos, com o que nós decidimos, mas acima de tudo na nossa relação com o outro. Não é? E eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui, porque a gente mencionou no hábito anterior, esses hábitos se complementam, né? Mas eu acho que uma coisa importante pra gente falar de sinergia. Você mencionou no hábito anterior a questão da escuta empática. E eu acho que é necessário a gente falar um pouco sobre empatia. O que é empatia? Sim.
porque as pessoas entendem empatia por simpatia. Sim. Né? Você vem, traz o seu problema e eu acolher o seu problema e juntas, ai amiga, é verdade, sinto muito, eu também tive um problema igual, sinto na pele o que você está sentindo. Isso não é ser empático. Não. Porque empatia significa eu ouvir a questão do outro do lugar do outro. Então não é comparando com como eu me senti, ou nem só acolher, mas é ok, deixa eu me colocar nos sapatos dela, na situação dela, no contexto dela, como é que é sentir isso, né? Então, quando a gente fala dessa escuta empática, é muito importante a gente diferenciar, porque devemos sim ter uma escuta simpática, sim. Porque não podemos de maneira alguma ser arrogante com os outros, temos que acolher, ser simpáticos, ser abertos, mas isso não significa ser empático, sim. Né? Posso aqui abrir, às vezes, a questão pessoal no casamento. Às vezes eu tenho um problema e abro pro meu marido, sim. Né? Ai, tô com essa situação, essa preocupação. E ele, como é muito focado em solução dos problemas, ele acolhe e me dá a solução. Eu falo, eu não quero solução, eu quero só que você ouça que eu tenho um problema e acolha com empatia, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente faz isso porque a gente acha que o outro, que ele tá precisando é a solução. E não é. E não é. Né? Às vezes ele só quer colocar pra fora. Sim, exatamente. E depois também essa questão que traz de se colocar no lugar do outro, mas para tentar ver a vida com as lentes do outro, até já puxa um pouco aqui também outra vez para o que nós vimos lá no início, na introdução e na proatividade, que é, esteja ciente que nem todas as pessoas vê a vida como tu vês. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim, isso é muito importante, porque por vezes alguém chega com uma situação, seja ela boa ou má, diz, tu escutas, mas tu pensas logo, a solução deve ser assim. Mas essa solução é usando as tuas lentes. Exatamente. Para a forma como tu olhas o mundo, sobre os teus paradigmas, sobre os teus mapas mentais. Então faz o esforço e até se for necessário questiona a pessoa. Para ir entre as perguntas poderosas de novo. Faz perguntas, até para perceber como é que aquela pessoa vê, não é? Mas quero trazer aqui algo que o autor traz como exemplo quando ele fala sobre esta sinergia, não é? Ele traz exemplo de madeiras. O que é esta relação sinérgica, o que é este trabalho sinérgico? Ele traz aqui a abordagem do se eu não fizer sozinho, puder sempre fazer com uma outra pessoa, juntos conseguimos fazer melhor do que faríamos individualmente. Até o resultado global é melhor, não é? Eu sozinha podia conseguir 2 pontos, tu conseguis 2 pontos, nós duas juntas conseguimos 10, né? Então aqui ele traz este exemplo da madeira, que é, pense em 2 tábuas de madeira, se tu colocas as 2 para suportar um determinado peso, é bem melhor do que se tu colocares apenas uma para suportar determinado peso, ou seja, o que 2 conseguem é superior ao que cada uma das madeiras individualmente haveria de conseguir, mesmo se no fim fizéssemos a soma. Então acho que nós temos que olhar para a sinergia nessa perspectiva. Em todas as nossas esferas da vida, no local de trabalho, que é algo que nós estamos a procurar trazer muito aqui, essa questão do local de trabalho. O quão sinérgica é a tua relação com as outras pessoas, como é que tu te posicionas na interação com as outras pessoas. E estava aqui a pensar em trazer vai parecer uma provocação, vai parecer contraditório, mas quando a gente fala de sinergia e desenvolvimento pessoal, é importante a gente se afiliar, a gente estar próximo de pessoas que tenham perspectivas diferentes da nossa, lentes diferentes da nossa. E por que eu digo que parece paradoxal? Porque no capítulo anterior, a gente falou, pronto, né, se assemelhe, fica com pessoas que são semelhantes a você. Então, vamos esclarecer isso aqui, né? Eu posso ter um círculo de amizade que me puxa pra cima, me critica, me questiona. Nós temos missões parecidas, muito clareza do que queremos fazer e alcançar nesta terra, né? Mas temos perfis diferentes. Isso. Vamos lá, eu e Marlena, né? Somos amigas há muitos anos. Embora a gente trabalhe com a mesma questão, recursos humanos, nós temos perfis muito diferentes. Sim. Porque eu venho de um país, ela vem de outro, eu venho de uma família, ela vem de outra. Nós somos diferentes. Mas nós... vai parecer muito romântico isso, mas nós complementamos as nossas diferenças, não é? Então, isso é sinergia também. Quando você traz uma pessoa pro teu círculo, né?
que não tá viciado com aquele olhar, com as coisas com as quais você tá acostumado a fazer, aquela pessoa também consegue trazer uma perspectiva diferente, te criticar, te questionar de uma forma diferente e te ajuda a criar uma coisa completamente nova, né? Existe um conceito, eu trabalho esse aspecto com lideranças, equipes de liderança para alta performance, que é o conceito de segurança psicológica dentro de equipes, né? Embora essa abordagem seja muito para equipes de trabalho, mas a gente pode pensar nessa questão da sinergia em outros ambientes, outras equipes, né, com as quais a gente lida. E existem 4 quadrantes, 4 questões principais para desenvolver a segurança psicológica dentro de uma equipe. O que é a segurança psicológica? São as pessoas se sentirem psicologicamente seguras dentro daquele grupo ao qual elas pertencem. Então, garantir que eu posso ser autêntica, eu posso ser quem eu sou, eu posso me vestir como eu gosto, e mesmo assim eu pertenço àquele grupo, sou aceita, gostam de mim, ouvem as minhas ideias, né? Eu não preciso maquiar uma pessoa que eu não sou para fazer parte, né? Ou seja, posso ser eu mesma para buscar essas sinergias. E quais são os 4 quadrantes, né? É o quadrante de pertencimento, de aprendizagem, contribuição e desafio. Então, se a pessoa, com toda a sua autenticidade, consegue mesmo assim sentir que ela pertence, que ela tá crescendo, ela tá aprendendo, ela tá se desafiando, significa que naquela relação existe segurança psicológica. Exato. Né? Existe sinergia. No final das contas é isso. E é isso que a gente procura nas nossas relações. Eu trago a minha singularidade, a Marlena traz a dela, mas na nossa relação a gente é autêntica. E a gente se ama e convive e se acrescenta a si mesmo, respeitando as nossas diferenças e tirando o melhor das nossas diferenças para construir sinergia, né? E construir coisas grandes que são alinhadas com os nossos propósitos. Exatamente, e pegando aqui também, dando continuidade ao que estavas a dizer, é uma questão importante que o autor traz aqui, a questão da vulnerabilidade, não é? Então, quando nós estamos neste espaço, em que é um espaço que nós podemos ser autênticos, ainda assim nos sentimos num espaço seguro, nós temos maior possibilidade de abrir o nosso campo de vulnerabilidade. A palavra vulnerabilidade é uma palavra que não é muito bem interpretada pela maior parte das pessoas, pelo menos com quem eu tenho convivido, e eu tenho sempre tido esse trabalho, até faço mesmo questão de explicar. Vamos entender o que é a vulnerabilidade, não é? Porque muitas vezes as pessoas não veem muito bem esta ideia de abrir o campo da vulnerabilidade, né? Abrir o campo da vulnerabilidade não é se expor para mal, abrir o campo da vulnerabilidade é ter a coragem, em primeiro lugar, ter a coragem de dizer o que é que não está bem. Está tudo bem eu dizer, olha, eu não sei fazer isso. Eu tenho dificuldades para fazer isso. As outras, quando tu estás num ambiente, que é um ambiente seguro, que é esse ambiente que tu podes ser autêntico, é muito mais fácil abrir este campo de vulnerabilidade. E tem vantagens. Eu costumo sempre dizer, tem vantagens. Não tente maquiar, não tente ser o super-herói, né? Tem vantagem de dizer o que não está bem. Eu vou vos dar um exemplo do processo de recrutamento, né? Como eu também faço recursos humanos e faço preparação de jovens e adolescentes, principalmente jovens, nesse caso, estão a entrar para o mercado de trabalho, para processos de recrutamento. Eu digo, preste atenção àquela questão clássica. Quais é que são os teus pontos fortes e quais é que são os teus pontos a melhorar? Né? Então, assim, ainda há muitos recrutadores que fazem essa pergunta em todas as entrevistas, insistem em qual é que é a dificuldade das pessoas, dizer quais é que são os pontos a melhorar. As pessoas rapidamente trazem ali tudo que fazem bem, onde é que são fortes, mas não trazem os pontos a melhorar. Eu costumo sempre dizer, todo mundo deve ir para a entrevista com essa resposta. Se lhe fizerem, já tem a resposta. Por quê? As pessoas da tua equipe saberem o que é que tu tens que melhorar, só tem vantagens para trabalharem contigo no processo de desenvolvimento daquelas competências, habilidades, e também para poderem complementar. Isso aqui é a sinergia. Eu sou bom nisto, não sou bom nisto. A Daiane é boa nisto e não é boa. Como é que nós nos complementamos? Isso. Não é? Ou seja, o todo é com certeza muito melhor do que a soma das partes, que é o que já diz aqui também o autor. Você me fez lembrar uma história de anos atrás, quando eu estava na ESEC, a ESEC no Brasil ainda, e estava recrutando a minha equipe, né? E acabei por recrutar uma moça que, nossa, ela fez um trabalho fantástico. Se calhar ela foi a minha melhor diretora naquele ano. E eu lembro que na entrevista dela, ela chorou, mostrando toda a vulnerabilidade dela. Né? E na entrevista, nessas perguntas de o que você traz, o que você quer aprender e tal, e aí ela chorou e falou, olha,
eu não sei, eu tô perdida aqui dentro de mim. Eu tô perdida aqui dentro, mas eu sei que eu sou capaz de fazer tantas coisas. Eu já fiz tantas coisas e eu tenho certeza que nessa posição aqui, na IESEC, tudo é onde eu vou me encontrar. Eu fiquei tão encantada com a vulnerabilidade dela. Você contrata. E eu já conhecia um pouco o trabalho dela. Eu falei, é ela que eu quero. Eu quero essa pessoa que é ser humano de verdade. Exatamente. Vem porque eu vou te ajudar. Vem que eu vou te ajudar a se encontrar. Porque não usa capa. É. E porque você sabe o que pode esperar dela, o que não pode esperar, o que deve trabalhar para o desenvolvimento dela. Melhor do que aqueles que aparecem sempre, tudo bom, maravilhoso, exatamente. O cabelo tá impecável. Eu costumo sempre dizer, eu tenho 1 milhão de defeitos. Eu não tenho dificuldade para pedir desculpas à minha equipe. Quando não corre uma coisa bem, eu chamo alguém da minha equipe e digo, olha, aconteceu isso, não correu bem, a minha responsabilidade nisso foi esta. Olha, da próxima vez, isto vai correr diferente. Olha, está tudo bem, eu sou líder, eu chamo alguém da minha equipe e eu digo o que eu não fiz bem, está tudo bem. E é isso que cria sinergia. Exatamente. São pessoas reais que assumem, né, os seus erros, os seus acertos e juntas buscam evoluir. Locos do controle interno. É isso. Tudo aqui se junta, não é? Tudo aqui se junta. Os capítulos vão se juntando. Eu acho que podemos caminhar para o fim. Eu acho que podemos caminhar para o fim, sim. O que nós podemos trazer de reflexões aqui? Tem, assim, alguma coisa em particular que queiras deixar ficar? Pronto, eu já posso trazer aqui o seguinte. Sempre gosto de trazer esta abordagem da reflexão, não é? Isto é um livro. É apenas um livro, não é? Mas é um livro poderoso. Por isso é que nós trazemos aqui este livro. Então, este livro tem aqui reflexões para nós fazermos e nos questionarmos como é que hoje nós atuamos. Então, assim, para todos os hábitos, façam sempre este exercício. E neste eu não convido a fazer uma coisa diferente. Que é, como é que eu me posiciono, qual é o campo de vulnerabilidade que eu estou a abrir e que tipo de sinergia eu estou a conseguir manter na minha relação com as outras pessoas. Né? Assim, isto é essencial. Faz esse exercício, pega mesmo uma caneta e um papel, logo eu que não gosto muito de papel e caneta, pega um computador, pega um celular, pega o que for, não é? Pope as árvores e pense mesmo, não é? O que eu posso fazer? Escreve. O exercício de escrever as nossas reflexões é muito poderoso. Escreve para depois você visualizar e conseguir fazer ali a sequência quais é que são os pontos a melhorar e a mudar. E eu acho que de repente só repetir algo que falamos no episódio anterior, que era o introdutório, mas este livro, ele é um livro longo, ele é um livro pesado, porque tem muito conteúdo, né? Então, assim, não se coloquem a pressão de que vocês vão ler isso tudo de uma vez só, não, né? Nós aqui juntamos 3 hábitos num episódio de podcast para facilitar aqui de forma dinâmica e didática, né? Mas take your time, leva o seu tempo para ler, para digerir. Se você chegou na metade do primeiro capítulo, mas já teve ali alguns insights, alguns incômodos, toma nota, reflete, depois volta, lê de novo. Se você levar 1 ano inteiro só lendo esse livro, já tá bom, você já vai se transformar, você já vai evoluir, né? Então, não se assuste com a quantidade de conceito, a quantidade de teoria, mas realmente, como a Marlena falou, é um livro muito poderoso, né? Então é necessário que a gente respeite o poder desse livro de alguma forma e que a gente se dê tempo para ler, para digerir, para praticar, perceber que errou, volta a ler de novo, pede feedback e é assim que a gente evolui, assim que a gente cresce. Exatamente. Né? Falando em crescimento, cada livro é uma nova página em branco para escrevermos nossa história de crescimento e de superação. É com essa nossa frase, minha e da Daiane, que nós queremos então terminar este episódio, vos agradecendo por mais uma vez nos terem acompanhado nesta jornada que espero que sirva como ponto de partida para a tua transformação. E só lembrando, por favor, nos siga nas redes sociais, né? Nossos endereços vão aparecer aqui embaixo no vídeo. Nos sigam, nos deem feedback sobre esse episódio, tragam as vossas reflexões. Queremos muito também crescer e aprender convosco, tá bem? Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.